O desastre de Tenerife. Um dia que parecia normal, mas que terminaria marcado como a maior tragédia da história da aviação. Dois gigantes dos céus, dois Boeing 747, um da KLM Royal Dutch Airlines e o outro da Pan American. Eles colidiram em uma pista tomada pelo nevoeiro, deixando 583 vítimas fatais e centenas de famílias devastadas. Hoje, vamos mergulhar nessa história chocante, desvendando os erros, as coincidências e os aprendizados que transformaram o mundo da aviação para sempre. Bem-vindos ao canal e prepare-se para conhecer os detalhes do desastre de Tenerife. Era uma tarde de domingo em Tenerife, uma das ilhas mais movimentadas das Canárias. O aeroporto de Los Rodeos, que hoje é conhecido como Aeroporto de Tenerife Norte, estava especialmente agitado naquele dia. Um atentado terrorista no aeroporto de Gran Canária havia causado o desvio de vários voos para Los Rodeos, sobrecarregando a pista e criando um cenário caótico. Entre os voos desviados estavam dois aviões gigantes da época, um Boeing 747 da companhia holandesa KLM e outro da americana Pan. Cada um desses aviões transportava centenas de passageiros e tripulantes, somando mais de 600 pessoas a bordo. O acidente aconteceu não por uma falha única, mas por uma combinação de fatores. O nevoeiro denso reduzia a visibilidade a quase zero. A comunicação entre os controladores de voo e as tripulações era confusa e cheia de mal-entendidos. E para piorar, a pressão para manter os horários fez com que decisões precipitadas fossem tomadas. Foi assim que o piloto do voo da KLM, acreditando ter autorização para decolar, começou a acelerar pela pista, enquanto o voo da Pan ainda estava taxiando na mesma direção. Com a visibilidade quase nula, nenhum dos pilotos conseguiu ver o outro a tempo. O jumbo da KLM surgiu da neblina a mais de 150 milhas por hora e colidiu com a aeronave da Pan Am, ocupando a pista. A neblina chegou. A visibilidade era praticamente nula e o capitão estava taxiando o avião apenas cerca de 3 nós, porque essa era a velocidade que ele achava segura para ir. A aeronave da Pan Am recebeu permissão para deixar o portão e seguir pela pista de táxi até o ponto de decolagem. Agora, o piloto da Pan Am diz que foi instruído a seguir pela pista principal e a deixar a pista principal e voltar para a pista de táxi na próxima junção. Ele nunca conseguiu fazer isso, porque esse foi o ponto de impacto. Nós olhamos para cima e o vimos descendo a pista em nossa direção. Eu vi sua luz de pouso tremendo e foi assim que soube que ele estava se movendo. Não conseguia acreditar que aquele homem estava decolando. Eu comecei a gritar para sair da pista e o capitão começou a virar o avião. Eu olhei de volta pela janela do meu lado direito e o vi decolando da pista. Então, eu fechei os olhos e me agachei e basicamente fiz uma oração bem curta, pedindo que ele nos evitasse. Quando ele nos atingiu, foi apenas um pequeno impacto, como um boom, sem barulho alto, sem grandes tremores. Eu pensei, graças a Deus, ele nos evitou. Então eu olhei para as alavancas de controle de incêndio e foi quando percebi, pela primeira vez, que o topo do avião havia sumido. Então eu saltei para o chão, que estava a 14 metros do piso da cabine até o chão, e, graças a Deus, eu caí em um pouco de grama. Havia cerca de 50.
pessoas que já haviam saído na asa esquerda do avião e eu comecei a gritar para eles pularem. E uma pobre senhora, ela pulou primeiro e todo mundo pulou em cima dela e quebrou suas costas, ambas as pernas e ambos os braços. Depois que estivemos lá fora por provavelmente 5 minutos, o tanque de combustível central explodiu e enviou uma chama a cerca de 76 metros no ar. E então o avião simplesmente se desintegrou. Nós só tivemos cerca de 65 que conseguiram sair do nosso avião ao todo. O avião da KLM pegou fogo e continuou pela pista, se desintegrando enquanto avançava, até que a parte principal da fuselagem parou a mais de meia milha do ponto de impacto. Ninguém sobreviveu ao acidente da KLM. Eu sempre, desde o primeiro dia, acreditei que foi culpa do capitão da KLM por decolar sem autorização. Ele simplesmente desconsiderou todos os procedimentos de cockpit quando decidiu fazer a decolagem. Ninguém nunca saberá por que ele ficou tão apressado e decolou da maneira que fez. Às 17h06, os dois aviões colidiram. O choque foi devastador. O avião da KLM explodiu imediatamente, enquanto o da Pan ficou envolto em chamas. Dos 583 passageiros e tripulantes a bordo dos dois aviões, apenas 61 sobreviveram, todos eles do Pan American. Essa tragédia se tornou o maior desastre aéreo da história em termos de vítimas fatais. Apesar de ter sido um momento de grande tristeza, o desastre de Tenerife levou a mudanças significativas na aviação. As comunicações entre pilotos e torres de controle foram padronizadas para evitar ambiguidade. Expressões como "clear for takeoff" foram substituídas por frases claras e sem margem para dúvidas. Além disso, o uso de radares de solo foi amplamente implementado, especialmente em aeroportos com visibilidade reduzida. O desastre de Tenerife é um lembrete sombrio de como pequenos erros podem ter consequências catastróficas, mas também mostra a capacidade da humanidade de aprender e evoluir a partir da tragédia. Hoje, as lições desse evento continuam salvando vidas em todo o mundo. Se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!